Tá gravando? Autorização. Só clicar no OK aí, porque se vocês não clicam no OK, ele aparece, ele te expulsa, se você não autoriza. Então, deem um OK para vocês não serem espiados da sala. É, não a Lê, tá, gente? O próprio programa. Só vai parecer que é a Lê que vai mandar vocês embora. Não é não, é o próprio programa, tá? Então, o que que vamos falar aqui no começo, né? É, o Lacan, ele vai dizer, claro que tem que ter Lacan, né, gente? Vocês já estão ligados nisso aí, né? O Lacan ele vai dizer que juntamente aí com o conceito de pulsão, transferência e inconsciente, o conceito de repetição faz parte do que ele chama de 4 conceitos fundamentais da psicanálise. E pensando em fundamental, a gente pensa em algo que é indispensável, né? Que eu preciso saber muito. Por quê? Quando a gente começa a trabalhar e começa a estudar a psicanálise, independente do módulo que a gente esteja, que a gente entre, seja Lacan, Freud, a gente vai se deparar aí com a ideia de repetição, né? Freud vai falar disso mais lá quando ele cria o conceito, ele vai chamar inclusive de compulsão a repetição, pensando que compulsão é algo que eu não controlo, né? Então, o nosso inconsciente, ele tem uma tendência compulsiva à repetição, e aí a gente vai começar a entender um pouquinho do porquê que isso acontece, né? O Násio, esse livro aqui já já vou compartilhar com vocês na tela, porque repetimos os mesmos erros, é um livro que eu falo que ele é aquele livro enganador. Porque você olha e você fala assim, nossa, que gostoso, fininho, vou pegar aqui para ler rapidinho. Aí, quando você vai se deparando com os gráficos, só um gráfico eu vou abrir aqui, tá? Pra vocês verem. Com os gráficos, com os conceitos, aí você vê que, na verdade, assim, é bem o ditado do nos pequenos frascos estão os melhores perfumes. Porque, meu, ele é muito fino, ele deve ter 111 páginas. Se a gente fosse ler ele direto, a gente leria rapidinho, se fosse só para ler, né? Se não fosse para se debruçar e entender os conceitos. Então, a ideia é que a gente pare em cada conceito que ele vai trazer. Ele traz alguns casos, o que é bem legal. Eu sempre gosto de trabalhar com estudo de caso, porque eu acho que amplia a visão do como a teoria está sendo aplicada. Então, ele no primeiro capítulo aí, depois da introdução, ele já traz um caso para mostrar como que aparece ali a compulsão à repetição. E a ideia é que a gente fale, então, sobre isso, tá bom? Vamos lá? Então tá, vou compartilhar o livro aqui com vocês. Boa noite para quem eu não falei: Camila, Janete, Gisele, Fabiana, Estelita, Alexandra, Caê, Andréia, Priscila, Elma, e acho que com o restante eu já falei com todo mundo. Boa noite, sejam bem-vindos. A única coisa que eu tinha falado antes é para a gente tentar centralizar as dúvidas ali no chat, tá? Para que aí eu possa ir lendo e à medida que eu for andando, eu vou respondendo, tá? Nilza também, boa noite. Nilza, Camila, Priscila, Estelita, psicanalistas do NBP também, por aqui. Sejam bem-vindas, meninas. Tá aparecendo aí para vocês já? Deixa eu só aumentar a tela, porque eu acho que... Peraí. Que tá pequenininha, e quando compartilhar, ela vai compartilhar pequeno. Apareceu? Aparecendo para todo mundo? Sim? Então tá. Deixa eu também aumentar aqui um pouquinho para ele ficar grande, né? Porque eu não vou conseguir ler nunca, né? Se estiver pequenininho. Então, gente, esse aqui é o livro, né? Do Násio. A maioria aí acredito que já conhece, já ouviu falar em algum momento, mas o J.D. Násio, ele é um teórico aí de psicanálise, um comentador que eu falo, né? Porque as teorias que ele fala são teorias de Freud, Lacan, então é um comentador, né, dessas teorias. Também é o autor do livro que o Aurélio está fazendo o grupo de Às Terças de Manhã, que é o Édipo, né? O complexo do qual nenhuma criança escapa. Então, ele tá lá também trabalhando com o Násio, tá? Násio, ele tem muitos livros aí que são de base, né? Que você pode ali ler, ele é bem didático. Alguns, né, precisam de um conceito um pouquinho mais ampliado, né? Outros você consegue ler aí, sobre adolescência, tem vários livros dele aí bem interessantes. Esse aqui, né, porque repetimos os mesmos erros, é da Zahar, que a maioria também é dos livros dele.
A gente tá aqui com uma tradução, né? Porque o Nasio não é brasileiro, acho que é francês, se não me engano. E aqui tem a tradução do André Teles. E aí a gente começa já com uma paulada, né? Aí é uma frase de um filósofo chamado Píndaro, que ele vai dizer assim: justas ou injustas, as coisas acontecidas jamais serão destruídas. Nem o tempo, Pai universal, seria capaz de impedi-las de terem sido e de renascerem. E aí, né, gente, acho que uma frase bem psicanalítica, embora seja filosófica, porque é exatamente disso que se trata a repetição, né? As coisas que já aconteceram, não adianta que não podem ser mudadas, e também a gente não consegue, nem o tempo pode fazer a gente esquecer, e pensando em psicanálise, nem o tempo pode fazer com que a gente deixe de repetir a maioria delas, tá? Se tiver dúvida ou qualquer coisa aí, gente, pode ir digitando no chat, tá? Eu vou ficar indo e voltando aqui para vocês também me verem além do livro. Aí aqui a gente tem o sumário, né, que vai dizer aí dos capítulos, o que cada capítulo vai falar. Como eu disse para vocês, o primeiro capítulo vai falar aí sobre um caso, né, um instantâneo clínico em que vemos o psicanalista escutar a paciente, tendo em mente o conceito de repetição. Então a gente vai falar um pouquinho dele, depois vai ter algumas definições gerais, né, de repetição, o que que é repetição saudável, o que que é uma repetição não saudável, patológica, né, como que eu posso me utilizar da repetição sadia, né? Então, sim, temos aí a repetição que é considerada sadia, o que já é um ponto que muitas vezes a gente pensa na repetição só como uma repetição ruim, né? Aquela compulsão à repetição que tá ligada à pulsão de morte. Mas a gente tem repetições que são sadias também e que são válidas aí para a gente poder olhar e ver de que forma se aproveitar delas, tá? Então, aqui eu não vou ficar lendo, né? Porque são vários capítulos, a gente vai vendo um a um. Então, aqui é só uma descrição dos capítulos. No final, a gente tem lá uma seleção bibliográfica sobre a repetição, que é bem legal, porque quem quiser depois daqui ampliar os conceitos, estudar mais ainda sobre repetição, vai ter várias dicas ali, que inclusive são base da escrita desse livro específico. E aí, a gente já chega aqui na parte da introdução, que a gente vai ler juntos aqui e vamos parando quando necessário, tá? Então, aqui o Násio dizendo: nesse livro, eu gostaria de mostrar como a minha experiência de psicanalista me levou a concluir que o inconsciente é repetição. Então, aqui a gente já tem um primeiro ponto, tá? O Násio vai entender aí que para ele é praticamente isso. O inconsciente é a repetição. Eu levantei a mão aqui, apareceu uma mãozinha do nada aqui no meu negocinho. Então, por que que ele vai dizer isso? Vamos primeiro pensar que antes da gente entrar nessa ideia, no conceito de inconsciente, tá? É o que a gente mais trabalha, né? É o foco do nosso trabalho na psicanálise. A gente trabalha com o inconsciente, tentando entender ali o que está reprimido, o que está recalcado. Em cada autor, a gente vai ter aí uma maneira diferente de explicar, mas basicamente a gente está falando do mesmo inconsciente. Então, quando a gente pega aquela explicação lá do Freud, a gente tem a ideia do inconsciente como um lugar, né? Primeiro, então a gente tem lá aquela figurinha do iceberg, quem já teve aula aqui de Freud já se deparou com ela. Então, para Freud, a gente tem um lugar lá submerso, que é o inconsciente, um lugar um pouquinho lá no iceberg, um pouquinho quase chegando ali à vista, o pré-consciente, e por último, que é aquilo que a gente vê a ponta do iceberg, que seria o consciente. Então, para Freud, o inconsciente ele guarda coisas, é um lugar onde a gente guarda coisas e que em alguns momentos essas coisas ficam tentando subir para a superfície, que seria o consciente. Só que para isso, primeiro ele precisa passar por umas barreiras, né? Então, a barreira da censura, aí ele chega para a pré-consciência e depois se torna consciente. Quando a gente fala de Lacan, a gente vai falar também desse inconsciente, mas a gente vai falar de um inconsciente que não é um lugar. Para Lacan não existe essa coisa de aqui é o inconsciente, aqui é o pré-consciente. Para Lacan, o inconsciente é a linguagem. O inconsciente é isso aqui, ó. Eu tô falando, aqui estão vindo coisas conscientes, inconscientes. Então, Lacan ele vai dizer que o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem. Então, para ele não tem essa coisa do lugar. Aqui sai do inconsciente, vem para a pré-consciência para vir para o consciente. Ele vai falar que tá tudo meio junto ali,
tá? Então, conforme eu tô falando, eu já tô construindo aqui um inconsciente, tá? Claro que quando a gente for ter, vocês forem ter aula de Lacan, para quem ainda não viu nada, ou de Freud, vocês vão ver essas definições com mais profundidade. Mas é só para a gente ilustrar aqui a ideia. O Nasio está trazendo a ideia para gente de que o inconsciente é a repetição, tá? E aí a gente vai ver o porquê aí que isso acontece. Normalmente, dizemos que o inconsciente se manifesta através de lapsos, atos falhos ou sonhos. Embora isso seja verdade, o inconsciente é muito mais vital e íntimo. Então, quem também aí já teve aula de Lacan, ou até de Freud, ouve muito a gente falar disso, né? Como que eu sei que uma manifestação está vindo do inconsciente e não do consciente? Porque geralmente é algo que eu falo e eu não percebo, como num ato falho, é algo que eu esqueço, então, porque meu inconsciente segura, é falado num xiste, é mostrado num sonho. Então, isso tudo é o que a gente escuta, que é o inconsciente, né? Como a gente identifica as manifestações. Mas para o Nasio, ele vai dizer assim: tá, o inconsciente é tudo isso. Só que ele é um algo a mais. Ele é algo a mais que é mais íntimo, é mais pessoal de cada um, tá? E aí vamos ver para ele então como que ele definiria aí o conceito de inconsciente. O que é o inconsciente, então? Sem negar que o inconsciente é uma estrutura organizada como uma linguagem, e aqui ele está pegando bem aí a definição do Lacan. Então, inclusive, se vocês quiserem até puxar aí, né, no textinho de vocês, vocês podem até puxar um textinho aí e colocar um Lacan do lado, tá? Porque, tipo, é bem o conceito dele mesmo, do Lacan, essa ideia de consciente estruturado como uma linguagem. Então, a gente pode pensar aí nessa ideia de organização através da linguagem, é lacaniana, tá? Então, ele vai falar: sem negar que o inconsciente é uma estrutura organizada como uma linguagem, prefiro considerar aqui uma pulsão, uma força propulsora. E aí a gente para aqui só um pouquinho também para poder elucidar aí um conceito que não é fácil de elucidar assim rapidinho, mas vamos tentar, tá? Quem já viu Freud, não tá chegando áudio para vocês? Tá chegando normal? A Adriana falou que não tá. Deixa eu achar a Adriana aqui. A Adriana tá chegando agora ou ainda não? Gente do céu, são poucos, mas são muitos. Acho que a Adriana saiu, né? Que eu não tô achando. Acho que ela deve ter saído e entrado para entrar de novo. Bom, vocês me sinalizem, mas tá todo mundo me ouvindo, né? Alguma coisa que deu lá. Então, quando a gente fala de pulsão, é um conceito bem complexo, né? Não é um conceito simplesinho de explicar, é rápido. Mas vamos pensar na pulsão como algo que tá em mim, que vem e que me impele a fazer algo e que eu não tenho muito controle disso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de pulsão de vida, pulsão de morte, são coisas que me levam a ter certos comportamentos. Então, por exemplo, quando a gente fala de pulsão de morte, eu não estou falando de uma vontade de morrer, tá? Eu tô falando, por exemplo, de comportamentos que estão mais ligados à morte do que à vida. Então, por exemplo, eu gosto de pular de paraquedas, eu gosto de viver perigosamente, eu gosto de esportes radicais. Isso vai falar de uma pulsão de vida, mas também uma pulsão de morte, porque eu tô me colocando nesses movimentos. A própria compulsão à repetição, o Freud entende como uma pulsão de morte. Então, é o quê? Uma compulsão a repetir comportamentos que trazem algum nível de sofrimento e angústia, mas que eu não consigo controlar. Então é quase como se fosse a ideia de compulsão. É que a compulsão geralmente eu tenho com mais consciência. Então é muito comum, por exemplo, o paciente chegar na clínica e dizer assim: eu tenho compulsão alimentar. Ele tem a consciência, né, de que ele tem uma compulsão, uma pulsão a comer demais. A pulsão, ela é mais ou menos isso. E, gente, assim, olha, mas é bem mais ou menos, tá? Porque o conceito de pulsão, a gente vai falar em outros momentos aqui do livro de pulsão, e aí a gente para mais demoradamente quando ele for usar o conceito em si, tá? Mas quando ele diz aí que é uma pulsão ou é uma força propulsora, então é isso, é uma força que me impele a ter certos pensamentos, comportamentos pulsionais que eu não consigo controlar, tá?
É que esse conceito aqui é babado, hein? Demora uns dias aí. O Aurélio demorou umas aulinhas aí para explicar a pulsão. Então, não é um conceito muito simples. E ele vai dizer assim: o inconsciente é a força soberana que nos impele. Eita, que agora um monte de gente vai se achar aqui, hein? Por que que tá casado com esse marido, com essa esposa? O inconsciente é a força soberana que nos impele a escolher a mulher ou o homem com quem compartilhamos nossas vidas. O inconsciente, ele é aquele, gente, que vai fazer eu escolher o emprego, a cidade que eu moro, a profissão, o que eu vou estudar. Muitas vezes a gente tá ali, né, com aquele maridão, aí tem dia que a gente olha e fala, meu Deus do céu, que eu tô fazendo com essa criatura? Vai lá na análise que seu inconsciente vai revelar. Você tá aí buscando um pai, a mãe, repetir o que você tá repetindo, né? Com esse cabra ou com essa moça bonitona aí do seu lado, tá? Então, isso que o Násio vai trazer aqui. A ideia de que o inconsciente é uma força soberana. Logo, ser soberana, ela tá acima de tudo. E ela que nos impele a, por exemplo, escolher os nossos parceiros amorosos. Ao contrário da opinião geral, a escolha de nosso parceiro é menos o resultado de uma decisão raciocinada do que a cristalização de um comprometimento amoroso cuja causa ignoramos. Então, assim, quando o maridão, a esposa vier falar, ah, por que você me ama? Você fala, cara, nem sei. Não tô ligado porque eu te amo, porque eu te escolhi de forma inconsciente, não vem fazer pergunta difícil. Nem eu sei por que que eu te escolhi, assim como ele também não sabe, né? O seu parceiro, a sua parceira pode te dar aí 500 motivos, mas a real é que ele não sabe por que ele te escolheu. Ele não sabe, porque a escolha foi inconsciente. Então, quando a gente define lá a nossa lista, quero um cara alto, moreno, tatuado, que ganhe bem, que seja milionário, que blá 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 blá, ou quero uma mulher gostosona, loira, do olho azul, ou morenaça, ou negra, ou qual for o biotipo, isso tá aqui. Agora me fala aí, só para eu ter uma ideia, quem aqui casou, ou namora, ou já se relacionou com alguém que é exatamente o seu tipo? Que você pensou assim, quero esse, que você mirou no Cauan Raymond e acertou, sei lá, um homem feio. Não vale o belo, hein? Sei lá, mirou aqui, acertou a quilômetros de distância. Por que isso? Por que que você fala assim, nossa, eu sempre gostei de homem alto e casou com baixinho? Por que você fala, sempre gostei de mulher minhonzinha e casou com uma mais fortinha? Por quê? Da onde saiu isso? Nem você entende, você fala, nossa, meu, por quê? Inconsciente. Então tem alguém para culpar aí, tá? Não é o dedo podre, não, é o inconsciente mesmo. Mas o inconsciente é igualmente a força que nos leva a escolher a profissão que exercemos e que nos confere uma identidade social, ou mesmo a força que nos leva a escolher a cidade ou a casa onde moramos, certo? Então eu sempre falo isso, quando a gente está atendendo, saber o porquê o meu analisando escolheu aquela profissão ou escolheu estudar aquela determinada matéria na faculdade, aquele curso, diz muito sobre ele, né? O porquê que, por exemplo, sei lá, vamos pegar um exemplo bem óbvio. Por que que um advogado escolhe ser advogado? Por que que um policial escolhe ser policial? Por que que vocês escolheram ser psicanalistas, por exemplo? Já escutei aí que pra ser psicólogo, psicanalista, psiquiatra, você tem que ter um parafusinho a menos. Você tem que ter pelo menos o desejo de se entender em algum momento para estudar, né? Então isso também confere uma identidade social pra gente. Aonde você mora? Por que que você mora em São Paulo, por exemplo, para quem mora aqui, cidade grande, agitada, movimentada, e não numa cidadezinha do interior, por exemplo, calma? Ou por que que você mora no interior e não mora aqui? Isso tudo são escolhas que a gente fez na vida e faz todos os dias, mas de forma inconsciente. Peraí, que agora eu aumentei muito aqui. Ai. Não obstante, todas essas escolhas que julgamos deliberadas ou fortuitas impõem-se a nós sem que saibamos efetivamente por quê. Contudo, para além dessa constatação, a experiência clínica me ensinou que existe outro poder do inconsciente. Essa aqui vale um grifo. Mais irresistível e misterioso ainda.
ao qual eu gostaria de dedicar esse livro. É o seu poder de nos compelir a repetir. Então, para além de tudo isso que a gente falou, né? Para além de, olha, escolho meu marido através do inconsciente, minha esposa, o lugar que eu moro, a profissão, a empresa que eu trabalho, meus amigos, tudo isso, eu também tenho uma outra coisa que é muito mais sedutora, que inclusive é o que me faz muitas vezes escolher determinada coisa em detrimento da outra, que é o quê? Que é o quê? A repetição. Então, é essa compulsão à repetição que muitas vezes, por exemplo, faz eu escolher sempre o mesmo padrão amoroso. Então, por exemplo, sempre me envolvo em relacionamentos abusivos, tóxicos. Sempre encontro parceiros tóxicos. Por quê? Ah, conscientemente e para nossas amigas, a gente fala, ai, best, dedo podre, ó, necrosado. Não é nem podre mais. Podre foi dois boys atrás. Agora já tá necrosado. Pode arrancar fora. Mas aqui pro inconsciente, né? Pensando na psicanálise no inconsciente, é nada mais, nada menos do que esse bichinho aí. A repetição. Que me faz ir atrás de um mesmo padrão. Que, na verdade, já é uma repetição de um padrão anterior, né? Muitas vezes a gente vai olhar aí um relacionamento dos pais que era abusivo, né? E eu repito isso de alguma forma porque é o tipo de padrão que eu conheço. Ou eu tinha um relacionamento mais tóxico com a minha mãe ou com o meu pai, e aí eu vou e repito isso nas relações, porque eu entendi que isso que era amor. Então, pode vasculhar aí que vai achar uma repetição aí em todas as questões. Aí eu uso mais o exemplo amoroso de relacionamento, porque é mais óbvio, né? Todos nós vivemos isso de alguma forma, caímos em alguma repetição. Então é mais fácil para ilustrar. Nossa vida pulsa no ritmo da repetição, que o inconsciente estimula. Quando a gente fala de pulsar, eu já penso na pulsação, né? Nosso pulso, esse pulsar do coração. Ele é involuntário, né? Eu não falo assim, ai, coração, pulsa agora. Ai, coração, agora para. Eu não tenho controle nenhum disso, né? E a pulsão da qual a gente estava falando agora há pouco é um pouco disso. Tá ali acontecendo e me obriga, entre muitas aspas, a ter um determinado comportamento, pensamento. Acima de tudo, o inconsciente é a força que nos leva a reproduzir ativamente, desde a mais tenra infância, o mesmo tipo de afeição amorosa, o mesmo tipo de separação dolorosa que escalonam inevitavelmente nossa vida afetiva. Então, a repetição é uma repetição sadia e o inconsciente uma pulsão de vida. Então vamos lá, só antes, eu esqueci só de grifar aqui essa parte que é força soberana, que eu acho importante, e aqui não é aqui não, peraí. Quero deixar assim para que também quando a gente voltar, se eu precisar voltar aqui, eu já volte exatamente no ponto importante, porque no livro físico eu já tenho isso, tá? Então, de novo, a nossa vida pulsa no ritmo da repetição que o inconsciente estimula. Acima de tudo, o inconsciente é a força. Vocês viram que ele fala muito, chama muito o inconsciente de força, né? É a força que nos leva a repetir ativamente. Então, tá aqui. Aqui tá de forma passiva na minha cabeça, no inconsciente. Quando vem aqui para ação de forma ativa, desde a mais tenra infância, o mesmo tipo de afeição amorosa, o mesmo tipo de separação dolorosa, que escalonam inevitavelmente nossa vida afetiva. Então, a repetição é uma repetição sadia e o inconsciente uma opção de vida. Primeiro, tá? A gente vai chegar na repetição que não é sadia e que tá aí ligada à opção de morte. Em contrapartida, o inconsciente é igualmente a força que nos leva a reproduzir compulsivamente os mesmos fracassos, os mesmos traumas e os mesmos comportamentos doentios. E então a repetição é uma repetição patológica e o inconsciente uma pulsão de morte. Então vocês viram que ele diferencia duas coisas aqui. Então, quando ele fala que a gente reproduz ativamente,
ele vai dizer que a gente está dentro aí de uma repetição sadia e o inconsciente está dentro aí de uma pulsão de vida, está pulsionando vida. Ele vai dizer que quando a gente reproduz aí algo compulsivamente, né? Quando a gente está reproduzindo compulsivamente, então a gente tem uma repetição patológica que ele vai chamar de pulsão de morte. Então o inconsciente está pulsionando morte. Quando eu repito padrões que são saudáveis, por exemplo, eu sou uma pessoa que já mudei muito de profissão. Quem aqui já assistiu minhas aulas veio falando disso, ou palestra. Então, eu era atriz, trabalhei com teatro dos 16 até os 20 e poucos anos, mas nesse meio tempo eu já pensava que precisava ganhar dinheiro e ser atriz no Brasil não dá dinheiro, e aí eu fui estudar letras, aí me formei em letras, comecei a dar aula, aí depois já fui fazer outra coisa, depois vim parar na psicanálise. Essa repetição de troca de profissões, de repetição de estudo, o tempo todo querer estar estudando, isso é o que Freud vai dizer que eu estou reproduzindo padrões, Freud, Lacan, a psicanálise vai dizer que eu estou repetindo sadiamente. Né? Eu estou pulsionando vida, porque essa repetição está me levando a coisas boas, né? Então a gente também tem repetições de padrões bons, né? Ah, e sempre que eu estou lá, sei lá, eu tô eu tenho sempre amizades que eu ajudo de alguma forma, de forma positiva. Ah, eu falo para as minhas amigas a melhorarem a autoestima, eu ajudo, eu sempre encontro, por exemplo, amigos que são que têm uma autoestima baixa, que não acreditam muito neles próprios. De repente, com a nossa amizade, eu consigo, a pessoa começa a melhorar e tal. Repetição sadia. Né? Eu encontrei uma pessoa que não tá muito legal, uma amizade que a princípio não. Mas depois aquilo vai se transformando. Repetição sadia. Eu troco de emprego, mas toda vez que eu troco de emprego, eu ganho muito bem, eu sou muito bem reconhecido, eu me dou muito bem na minha profissão. Independente do que eu escolha. Repetição sadia. Então, a gente tem também repetições que são consideradas sadias. E essas todas significam que o inconsciente está pulsionando vida, porque pulsionando coisas produtivas. Então, toda repetição que produz algo bom, que reproduz algo ativamente, que me leva a uma coisa boa, eu estou pulsionando vida. Já no exemplo anterior que eu dei, de quando eu tô num relacionamento abusivo, por exemplo, e repetindo esses padrões, o meu inconsciente está pulsionando morte. Por quê? Porque é uma repetição compulsiva que eu não consigo controlar, mesmo que esteja me causando prejuízos. Então, por exemplo, não paro em nenhum emprego. Todo emprego eu arrumo uma confusão, eu saio do emprego. Compulsão à repetição negativa, porque está me levando a angústia, a sofrimento. Tá? Então, acho que, grosso modo, a princípio, para começar a desenhar o conceito, vamos pensar que toda repetição que me leva a produzir algo bom para mim é uma repetição sadia e está movida pela opção de vida. Toda repetição que me leva a um sofrimento e que eu não consigo controlar tá me levando a sofrimento e angústia, pulsão de morte. Tá? Então o meu inconsciente aí tá pulsando morte. A Fernanda falou: a Globo te perdeu. Pois é. Pois é, por isso que às vezes tem uns amigos meus, o Vitor, que é psicanalista do NBP, ele fala direto: Meu, você devia fazer stand-up. Porque essa coisa da atuação. E minha filha já fala: Nossa, mãe, como você é dramática. Então, assim, tem um lado bom e um lado ruim, né? Nossa, mãe, que drama. Fala: Nossa, que drama. Hoje mesmo ela falou: Nossa, mãe, que drama. Então, pra vocês terem uma ideia, quando eu tava grávida, só pra fazer uma brincadeira aqui com a compulsão ao drama. Quando eu tava grávida, eu falei pro meu médico que eu queria ter parto normal, né? E aí o meu ex-marido falou assim: sabe por que ela quer ter normal? Porque ela quer gritar, fazer cena, porque até nessa hora ela quer ser atriz, ela não quer porque cesárea não vai sentir nada. E eu tive cesárea mesmo, eu falo que nem parece que eu pari. Eu queria não, eu queria aquela coisa, sabe, do vai, respira, força, queria isso, mas não rolou. Minha filha ficou sentada. Tatiane perguntou, em relação aos vícios, compulsão é repetição patológica, tá? Porque o vício, quando a gente já entende isso como vício, já quer dizer que tá me trazendo algum prejuízo, né? Agora, por exemplo, eu gosto de estudar, pulsão de vida. Eu tenho vício em estudar, eu não consigo ficar, eu deixo tudo para estudar. Pulsão de morte, compulsão à repetição, e não repetição ativa ali de alguma coisa que me faz bem, tá? Tudo que é em excesso é ruim, gente.
Isso daí a nossa mãe já ensina a gente quando é pequeno, né? Toda falta é ruim, mas todo excesso também. Por isso que é tão difícil viver, né? Porque a gente tem que achar um equilíbrio. E como achar equilíbrio, né? Porque quando a gente não tá lá no muito, a gente tá no pouco. Mas a ideia, por exemplo, da análise é tentar achar esse meio do caminho aí, tá? Então seguimos. Mas seja o inconsciente uma pulsão de vida ou de morte, seja a causa das nossas condutas repetitivas saudáveis ou patológicas, a única coisa certa é que é ele, o inconsciente, que rege a aparição e a reaparição dos acontecimentos marcantes que constroem nossa existência. Então, de novo aqui, mais um conceitinho aqui para o nosso compilado do que é o inconsciente. Então, independente de se é saudável, se não é saudável, quem tá mandando na bagaça toda aí é o inconsciente. É ele que tá dizendo aí, olha, isso aqui você já viveu, vamos viver de novo pra você ver como é legal? Olha, isso aqui a partir de agora vai virar uma repetição. Porque a gente pode também, né, construir novas coisas para repetir. Porque a gente não tem que ficar preso na ideia de que toda repetição é uma repetição da infância. Não necessariamente. Porque a gente muda o tempo todo. Às vezes eu nunca vivi uma situação e agora eu vivo, ela não é bacana, mas de alguma forma ela se impregna ali que eu começo a repeti-la também. Principalmente aí, por exemplo, quando a gente vivencia traumas, né? Eu vou trazer um exemplo para cá que eu acho que ele é excelente, assim, para poder ilustrar essa ideia da compulsão, a repetição, de uma coisa que é incontrolável. Eu já dei esse exemplo na aula de Lacan, então sempre dou num determinado ponto, então muitas pessoas aí já ouviram. Eu atendia uma paciente no estágio ainda, que ela trazia muitas questões sexuais. E essas questões giravam em torno de uma dificuldade ali com a vida sexual dela. E aí, um determinado dia, né, a gente já tinha investigado várias coisas aí, e nada parecia que dava certo. Toda a hipótese que eu pensava caía, caía. Aí um dia ela me trouxe, eu já sabia de um abuso sexual que ela tinha vivido, né? Mas aí um dia ela me trouxe despretensiosamente, assim, nem trouxe como queixa. Ela trouxe como reclamação, assim, sabe? Quando você tá começando a sessão que você reclama de umas coisas. Ela trouxe e falou: ai, nossa, tô irritada com meu marido, não sei o quê. E aí ela começou a trazer. Qual que era a história? Que ela percebia que, como ela tinha essa dificuldade aí, né, de sentir a vontade de sexo e tal, ela começou a propor pro marido dela umas historinhas. Então, ela criava histórias em que ela era uma personagem X e ele era personagem Y. E aí ela dizia que quando isso acontecia, ela ficava muito, né, com muita vontade, muito excitada e tal. E aí eu pedi para ela me falar um pouquinho mais sobre isso. Falei, então, mas me fala aí um pouquinho mais. Ela falei, como que são essas historinhas? Tem um padrão? Não, é sempre diferente. Então me conta. Ah, sei lá, por exemplo, às vezes eu sou a patroa, a empregada da casa e ele é o patrão. Às vezes eu sou a esposa do. Eu sou a cunhada dele casada com o marido dele. Com o marido dele. Com o irmão dele. Às vezes eu sou a mulher do irmão. Às vezes ele é o marido da minha irmã. Às vezes eu sou a aluna, ele é o professor. Aí eu já comecei a orelha em pé, né? Porque assim, tudo que ela tá me falando aqui é tudo meio proibido, né? Não é tipo assim, ele é meu amigo e eu sou amiga e a gente resolveu. Não, era tudo proibido. Só que ele se queixa porque ele falou que assim, tá incomodando, porque nunca pode ser eu e ele, né? Eu não sinto nada por ele, sempre ele tem que estar interpretando um personagem. E eu falei pra ele, você devia dar graças a Deus, né? Porque você tem cada dia uma, né? E ela se pautava nessa história aí. Só que ela só trouxe como reclamação porque foi uma queixa dele. E ela tava brava porque ele tinha se queixado. Quando a gente começou a falar, eu falei, tá, mas e o cenário? Aí ela começou, não, é sempre assim. Eu sou a empregada, ele é o patrão que chegou, e aí a mulher dele não tá em casa e ele vai lá no meu quarto. Quando ele chega no meu quarto, eu tô dormindo. Aí ele entra, aí ele começa a mexer comigo dormindo, mas aí depois eu gosto e enrola. Só que toda cena era essa. Toda cena. Podia ser a personagem que fosse, ela sempre estava dormindo, o cara chegava, começava a mexer nela, e aí ela gostava e se entregava ali para aquele momento. E aí, né, é aquele momento que o psicanalista, mil psicanalistas ficam felizes. Porque a cena de abuso que ela vivia era exatamente dessa forma. Ela era abusada por um tio,
E esse tio tinha o hábito de fazer, que fala fazer a cesta, né? Coisa de velho, né? Coisa de velho eu, né? Pensando, quem que fala fazer a cesta hoje, né? Só eu que devo ter sei lá quantos anos. Mas aí é aquele sonequinha depois do almoço, né? E ele ia deitar. E a mãe, esse tio era irmão da mãe, a mãe falava: deita lá um pouquinho com o tio pra você descansar. E era no momento que a menina era, que essa minha analisando era abusada. Então ela ia deitar e durante esse deitar, esse tio colocava a mão por dentro da roupa e aí abusava dela ali de várias formas. Nunca chegou a ser um estupro mesmo, nunca teve penetração, mas tinha todo o resto. E aí foi assim, acho que foi uma das dos insights mais chocantes que eu já vi atendendo. Porque quando eu perguntei para ela disso, eu falei assim: entendi. Vamos voltar um pouquinho aqui na cena, lembra do abuso? Eu nem precisei falar nada. Ela já falou assim: Joyce, eu tô fazendo a mesma coisa. Ela não falou, usou repetir o termo, não lembro que ela usou na época, mas foi tipo isso, eu tô repetindo. Então, o que que acontecia? O inconsciente dela estava remontando a cena do abuso e repetindo isso compulsivamente. E o que para ela era um prazer, virou um desprazer, né? Porque ela se deu conta. Então, aí, assim, resumindo a continuação disso, a gente trabalhou nisso, veio muita culpa, porque ela pensou, bom, então se eu tô repetindo é porque eu gostei de ser abusada. E aí a gente faz toda aquela explicação de que não é o gostar, né? Mas o corpo registra aquilo como um prazer, porque é corpo. A mente entende que aquilo é errado, que ele é meu tio, que tem alguma coisa errada, porque ninguém pode saber. Mas o corpo registra como toque, como afeto, como carinho. Então, tem sim uma dose aí de prazer, que a criança, inclusive, nem tá pronta para receber no corpo. Então, qual registro? Ela remontava aquilo porque ela gostou de ser abusada? Não, mas é porque é a cena primária em que ela foi introduzida na vida sexual, né? A primeira vez que o corpo dela foi tocado sexualmente foi dessa forma, então ela reproduzia. Então, assim, percebem como é incontrolável e totalmente inconsciente? Porque a partir do momento que ela ganhou consciência disso, ela parou. Ela falou: eu não consigo mais agora fazer as cenas. Uma, porque agora eu sei que, de uma certa forma, o meu marido tá incomodado, e outra, que eu não quero ficar repetindo isso. Então, percebem? Então, eu gosto muito desse exemplo, porque foi um exemplo que eu vivenciei ali atendendo e que foi muito chocante, assim ver na prática a teoria se confirmar, de que, tipo, a gente repete muito. Então, muitas coisas que parecem ser prazerosas, na verdade, podem ser representações de coisas que não são. São repetições que não são prazerosas, que pode dar aí uma ideia de prazer, e aí mais para frente, não agora, a gente vai inclusive falar do conceito do Lacan chamado de gozo, né? Quem já teve aula de Lacan já viu esse conceito, sabe que também é um conceito chatinho, mas que a gente vai ver aqui mesmo. Quem não teve aula de Lacan não vai ter prejuízo, porque a gente vai falar sobre ele pensando no livro. Mas o que que é o gozo, basicamente? Ele é uma mistura de prazer com desprazer. E por isso que é tão difícil sair dele. Por quê? Porque ele tem uma dose de prazer. Uma vez eu até dei uma palestra em um dos elaborandos que falava sobre. O tema era relacionamento abusivo como gozo. E eu trazia justamente essa ideia de que a pessoa que não consegue sair de um relacionamento abusivo, ela não sai porque há um gozo ali. Há também um prazer para além do desprazer. E é por conta dessa manchinha de prazer que ela não consegue sair. Então, muitas vezes a gente tem ali, um oceano de desprazer, mas tem um peixinho ali, pequenininho. Ele é o prazer. E é por causa dele que você não larga o oceano inteiro. Era o que acontecia com ela. Então ela estava repetindo, era um gozo repetir aquela cena, que enquanto ela não traz para consciência, ela repete de forma inconsciente. É igual relacionamento abusivo. Às vezes eu não sei porque eu tô nele, por isso que eu não consigo sair. A Andrea perguntou: quando ele decide não repetir essa fantasia com o marido, essa pode deslocar e é importante a gente ficar atenta, né? Mas se a gente for pensar no conceito do Freud, que também a gente vai falar aqui, que é o recordar, repetir e elaborar, o que que o Freud vai dizer? Que a gente recorda para identificar a repetição. Então, na análise é isso. Tô num relacionamento abusivo. Ela começa a perguntar foram os outros relacionamentos, como era a relação. Então, ela vai tentando um estudo para identificar de onde vem essa repetição. Quando ela identifica,
Aí eu tenho a repetição, aí eu elaboro, elaboro, elaboro. O Freud vai dizer que enquanto houver coisas para elaborar, a repetição não cessa de acontecer. Então, como que eu consigo parar uma repetição? Com muita elaboração desse conteúdo. Então, por isso que eu sempre brinco quando o analisando chega para mim e fala assim: ai, Joyce, vou falar de novo da minha mãe, você deve estar cansada de ouvir. Eu falo: não, fala, porque se ainda tá trazendo, é porque tá ok. O próprio analisando deixa de trazer quando, de alguma forma, isso deixa de ser uma repetição. Enquanto ele está trazendo, é porque tem coisa para elaborar. Então, o Freud vai dizer que uma das maneiras de tentar parar de repetir é elaborar. E aí, para elaborar, eu preciso falar, 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 falar. Pode ser, sim, que o analisando desloque inconscientemente para uma outra espécie de repetição? Pode ser. Mas aí ele vai trazer de outra forma e a gente vai identificar que é a mesma, né? Quanto mais o meu analisando já, meu analista sabe dos meus conteúdos, mais ele conhece, mais fácil vai sendo ele identificando as repetições, né? Se eu, por exemplo, tô com um analista novo, até ele começar demora um tempo, mas muitas vezes quando eu mudo de analista eu já levo como, olha, eu já trabalhei isso aqui porque eu sei que eu repito e eu quero continuar falando. Então, o que torna aí minimamente capaz de cortar aí uma repetição é a consciência. Porque se eu repetir, agora vai ser consciente. Entende? Então, por exemplo, quando essa analisando aqui, se ela decide continuar com as ceninhas e tararará, não vai servir mais para um gozo, não vai servir mais para o desprazer. Porque ela vai ter consciência, ela pode inclusive dizer isso, olha, entendi que eu tô remontando, mas também entendo que o meu marido não é o meu tio abusador, que essas cenas não têm a ver com isso, e aí ela pode sim agora, de maneira saudável, repetir aquilo porque dá algum tipo de prazer às ceninhas, mas talvez ela desloque, por exemplo, ela não repita mais como um abuso, ela repita de outras formas, sei lá, ela faz uma balada na casa dela, ó, eu tô aqui na balada, você chega, aí me cumprimenta e rola. Não precisa mais ser deitado, sendo a empregada, enfim, tá? Então, esse exemplo eu acho que ele ilustra bem aí como que funciona a repetição não sadia, que é a repetição patológica, tá? Que aqui a gente vai dar o nome de repetição patológica. Ah, tá, Joyce, entendi até aqui, mas ora, o que é repetição? E ele vai falar: eu gostaria de introduzir o conceito de repetição mostrando em ação no instantâneo clínico, no qual vocês verão o quanto a repetição está presente na gênese do sofrimento daquele ou daquela que se queixa. E igualmente presente na mente do terapeuta quando ele quer compreender a significação das manifestações do seu paciente. Ah, gente, mas grifa de um marca-texto assim que vai cegar vocês. Então vamos lá, ó. Presente na mente do terapeuta. Vamos lá. O que ele está querendo dizer com isso? E a gente vai ver isso ativamente daqui a pouco. Ele tem que. O analista, ele está procurando o quê quando ele está atendendo? Várias coisas, mas uma delas é repetição. Quando meu analisando traz o caso que ele está só em relacionamento abusivo, o que eu vou tentar investigar? Se é uma repetição. Se é o primeiro relacionamento abusivo, se ele já teve outros, como que é. Aí ele vai identificar. Aí depois que ele identifica, fala, putz, tem uma repetição aqui. Aí sim eu vou investigar de onde que é essa repetição. Qual que é o evento originário, vamos dizer assim. Mas então eu tenho como terapeuta que procurar alguma coisa, tá? Tenho que estar pensando em alguma coisa? Tem, gente, né? Quando a gente fala que o analista tem que estar vazio dele mesmo, é dele, é dos conteúdos dele, não da teoria, né? E eu não vou ficar pensando ali, nossa, isso aqui é fixação na fase oral. Isso aqui, não. Mas se a teoria tá em mim, se eu entendi, se tá incorporada aqui, as hipóteses elas vão pulando, quem já tem sabe disso. Por que eu sei exatamente o que eu tenho que perguntar? Porque eu tô baseada na teoria. Por que se ela fala pra mim, por exemplo, ah, porque aí sempre a cena é eu dormindo. O que veio aqui? Opa, uma repetição do abuso, será que também era dormindo? Então é automático. E por isso que eu falo que estudar a teoria, ela tem que estar em mim. Eu tenho que entender a teoria primeiro em mim, nas minhas questões, para depois poder entender no outro. Mesmo que seja para entender, nossa, eu não repito nada. Eu sou um alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Eu não repito nada.
Tá bom, depois a gente vai falar sobre isso, mas mesmo que seja para entender que você não faz aquilo ou que aquilo não acontece com você, você precisa entender como a teoria entende aquilo. Então, até para dizer, não faço parte desse clã aqui que repete patologicamente, você precisa entender. Então, eu sempre falo assim: a gente não tá pensando na teoria quando a gente tá entendendo, mas a teoria está em nós. E é por isso que eu sei o que perguntar, que horas que eu tenho que parar ele, que hora que eu tenho que pontuar, né? E quanto mais experiência eu tenho, quanto mais eu estudo, mais isso vai ficando claro e mais a teoria vai se apresentando nas horas que eu preciso. Vamos lá. Então, não é só, né, ali, ela tá presente no sofrimento daquele analisando, que tá trazendo as questões, mas ele tem que estar presente também na minha mente quando eu tô tentando compreender aquilo que ele tá se queixando. Somente após esse exemplo clínico, proporei minha definição geral de repetição e distinguirei duas de suas categorias psicanalíticas, a repetição sadia e a repetição patológica, sobre a qual me deterei com mais vagar. Então, assim, ele foi. Aqui é bem uma introdução da introdução. Então, agora a gente vai ler aí, começar, né? Com certeza a gente não termina hoje, mas já vamos começar a entender. Então, ele vai nomear o capítulo. Ah, antes disso, tudo bem até aqui? Como eu sempre gosto de fazer nas aulas, o que, que tem que ficar claro até aqui? O que, que é repetição? O que, que é repetição sadia? O que, que é repetição patológica? E que o inconsciente é que faz tudo isso sem a gente controlar. Se entendeu até aqui, é estrelinha, porque já tá entendendo tudo. Lacan, como eu não posso falar isso, Lacan, eu acho que isso daqui, gente, é uma sublimação. É para saber que vocês estão entendendo, porque Lacan eu sempre fico na dúvida. Eu sempre fico, alguma dúvida aí todo mundo faz. Aí eu sempre brinco, vocês não têm dúvida, que vocês nem sabem o que vocês estão com dúvida, vocês não entenderem nada, ou vocês estão entendendo tudo. Então aqui, como tá mais fácil, eu vou me render a vocês dizendo que tá tudo bem. E eu vou acreditar. Então vamos lá. Um instantâneo clínico em que vemos o psicanalista escutar o paciente, tendo em mente o conceito de repetição. Então vamos lendo juntos aqui, parando. Um tempo atrás, recebo pela primeira vez uma jovem advogada chamada Raquel. Raquel vive sozinha e sofre periodicamente de inexplicáveis acessos de um sofrimento inconsolável. Gente, clássico, né? Tô sofrendo e não sei por quê. Não sabe o que a deixa triste. Pouco a pouco, ao longo da entrevista, ela se detém sobre suas crises de lágrimas imotivadas, sua impotência em superá-las e seu medo de ver seu mal-estar instalar-se definitivamente. Bom, só aqui a gente já tem uma repetição, né? Crises de choro, de tristeza inconsolável. Então aqui a gente já sabe que isso aí está se repetindo, e por isso ela tá vindo para análise e é a queixa dela, né? Quando às vezes vocês vêm para a supervisão, geralmente o analista pergunta qual é a queixa inicial, por que ela procura análise? Aqui, por exemplo, é um exemplo, ela procura análise porque ela sofre demais aí, chora, tem crises e que ela nunca sabe por quê. Hoje em dia ela já vem falando assim, sou depressiva, né? Já mete um diagnosticão na sua cara para você entender que é depressiva e já parte para outra. Mas como nós somos psicanalistas, a gente não tá nem aí pro diagnóstico dela, né? Tá aí, né, gente? Calma aí. A gente tá aí, mas não vai ser ele que vai determinar a minha escuta. Aí, enquanto a Raquel fala, tenho duas ideias na cabeça. Nesse ponto, devo dizer que no momento em que um analista escuta seu paciente, ele precisa ter ideias na cabeça. Então, de novo, mais um marca-textão aí. Não concordo com a afirmação segundo a qual o analista deve escutar seus pacientes desprovidos de qualquer ideia a priori. Não. É desejável que durante a entrevista o terapeuta se desdobre mentalmente. Enquanto escuta o que o paciente diz, ele pondera interrogações, hipóteses e suposições em suma. Em suma, um conjunto de preconcepções úteis oriundas de sua formação e sua prática. Percepções que eu qualifico como fecundas. Então vamos lá. Ele está falando em algum momento aqui das minhas experiências pessoais, da minha religião, da minha orientação sexual, do meu partido político? Não. Então, assim, quando a gente ouve falar
que o princípio da psicanálise é o princípio da neutralidade, significa que eu tenho que ser neutra em relação ao que eu escuto a partir das minhas vivências. Mas como analista, eu tenho que ter alguma ideia. Porque não dá para eu ter que esperar 30 sessões para poder ter uma hipótese, porque senão eu não sei nem o que perguntar. Então, sempre quando eu tô fazendo supervisão, principalmente com quem começa a atender, que vem aquele desespero de todo mundo aqui que atende já sentiu, eu sempre falo assim: não se preocupa com o que perguntar. Se preocupa em escutar, porque se você estiver escutando ativamente, a pergunta vai vir. Não é intuição, é teoria, né? Não tem a ver com intuição. Tem a ver aquela coisa que, eu tive uma intuição de perguntar tal coisa. Não é intuição que chama, é teoria. Se veio, nossa, eu vou perguntar se quando ela era pequena, a mãe dela amamentou. Gente, não é do nada que isso vem. Não foi o espírito do Freud que baixou. É a teoria. Se você não estuda, você não vai ter teoria. Então é por isso que a gente chama aí, lembra? Tripé, análise pessoal, supervisão e teoria. Isso que vocês estão fazendo aqui é parte do tripé. Tô estudando. Se eu tô lendo sozinho, se eu tô num grupo, se eu tô vendo um vídeo, ouvindo um podcast, é tripé. Eu tô dentro do tripé. A análise me ajuda a não levar as minhas questões lá para a clínica, a supervisão também. E o estudo me ajuda a ter essas hipóteses. Então, quando eu começo a escutar um analisando, e vocês vão ver quanto mais experiência vocês têm, isso vem muito mais rápido. Hoje, às vezes, eu estou escutando um analisando na primeira sessão, eu já penso 15 hipóteses. Aí eu já começo a perguntar. O que que me faz perguntar? Hipótese. Eu acho que uma fixação na fase oral aqui, porque o cigarro. O que que é esse cigarro? Aí eu penso já. Mas isso eu não tô parando de escutar o analisando, tá? Eu não penso, na verdade, vem. Aí eu já pergunto, sei lá, você foi amamentado? Não, não foi amamentado. Já penso aqui. Aí falou de um relacionamento, que ele já traiu. Você já foi traído outras vezes? Já. Repetição. Pode ser uma repetição. Será que de onde vem essa coisa da traição? Em algum momento ela fala do pai que traía a mãe. Aí você já faz um link. Então isso tudo tem a ver com o que tá na minha cabeça ligado à teoria. Então tá, prossigamos. Então vamos ver aqui, ó. Vou passar de novo que a frase é bem grande, tá? É desejável que durante a entrevista o terapeuta se desdobre, porque ele não pode parar de escutar. Ele tem que. Então, ó, escuta o que o paciente diz, pondera interrogações, hipóteses e suposições, e aí forma um conjunto de pré-concepções úteis oriundas de sua formação e sua prática. Isso ele vai dizer que é fecundo, né? Porque vai produzir coisas importantes para análise aí do meu analisando. Tudo que emana do paciente, sua presença verbal e não verbal, passa pelo filtro do saber teórico e da intuição do terapeuta. Crivo necessário para já deduzir as grandes linhas da problemática clínica daquele que o consulta. Então, de novo, ele vai dizer, né? Saber teórico. Intuição, gente, que fique bem claro de novo, repetidamente. Não é aquela intuição, sabe? Nossa, tenho certeza que minha filha tá aprontando lá no quarto. Tá muito quieto. Ou, tenho certeza que meu marido não tá trabalhando, minha mulher não tá trabalhando igual ele falou. Isso é intuição aí geral. A nossa intuição não é essa, tá? A nossa intuição é baseada na teoria. Logo, escutando Raquel, tenho duas ideias na cabeça relativa à repetição. Em primeiro lugar, conhecer o momento e o contexto nos quais surgiu a primeira crise na idade adulta. E mais que isso, a manifestação inaugural de tristeza mais remota na infância. Então, lembra que a gente falou agora há pouco? A gente já sabe uma repetição de Raquel. Raquel tem crises de choro, crises de tristeza. Então, isso ele já sabe que é uma repetição. Agora ele vai perceber aí. Quando ele vai começar a voltar, né? Eu falo que a gente começa a dar ré, né? Na história. E aí você vai tentando pegar a linha do tempo. Quando que é a primeira vez que você percebe que você teve essa crise? Sei lá, aos 15 anos. Tá, conta um pouquinho de como foi essa primeira crise. A pessoa começa a contar.
E aí, muitas vezes, eu vou entender, posso entender que aquela repetição é a manifestação inaugural da repetição, ou que isso tá lá mais para trás. Mas ele já tem uma hipótese. Em algum momento isso foi estabelecido. Algo disparou aí o que a gente hoje chama muito aí de gatilho, né? Algo armou esse gatilho e cada vez que ela tem essa tristeza é porque tá disparado esse gatilho, né? Então engatilhou a arma lá, é o trauma ou é o ponto. Aí cada vez que ele repete, é tipo roleta russa, né? Eu falo sempre isso, repetição pra mim é igual roleta russa. Você tá lá com uma bala em vários lugares, você fica atirando. Vários gatilhos, uma hora a gente chega ali. Então as hipóteses são isso. São as partes que estão vazias aí que a gente vai tentando despertar. Há sempre uma primeira vez em que o sintoma aparece. De novo, né? Há sempre uma primeira vez. Não tem como repetir algo que nunca aconteceu. Tem que ter um acontecimento para depois eu possa repetir. E essa aparição inicial é decisiva para compreender a causa do sofrimento. Então, quando eu identifico a repetição, o que eu tenho que procurar? A aparição inicial. Onde isso começou? Porque, gente, na boa, identificar a repetição não é difícil. Nem precisa tanta de prática assim. Até se conversando com seu amigo, com seu vizinho, com seu filho, você sabe o que ele repete. O sintoma é aquele. Tá lá, é repetindo. Nossa, ela sempre faz isso. Quando vem essa fala, nossa, olha, a minha amiga desmarcou comigo de novo. Ela sempre faz isso. Repetição. Sempre faz. Nossa, o que eu vou esperar diferente? Já esperava isso. Por quê? Porque é algo que ele repete. Mas a questão é, não é identificar a repetição que é o importante. Para eu conseguir fazer a repetição cessar, eu preciso elaborar. E elaborar, eu preciso achar o marco inaugural, até para saber como trabalhar com isso. Ela repete porque ela tá repetindo a mãe, porque ela tá repetindo o pai, porque ela tá repetindo cena infantil, porque ela repete um trauma, porque ela tá repetindo algo que trouxe algum tipo de prazer. Por que ela repete? E para saber por que, eu preciso entender onde começou. Qual é o inaugural aí? Onde apareceu primeiro esse sintoma, tá? Tudo se joga no primeiro minuto, porque é então que o impacto de um sintoma é mais intrusível e indelével. O que ele está querendo dizer aqui, né? A gente já vai pensar no primeiro momento que aquilo aconteceu, porque é aí que o impacto foi maior. É aí que está reprimido, por isso que eu estou repetindo. Né? É aí onde o sintoma entra e se instala, né? Faz morada. Como se a eclosão do sintoma fosse mais reveladora de sua causa do que as reincidências posteriores. Então, assim, a repetição de hoje, ela não é tão reveladora. O que vai ser revelador é quando aquilo se instalou como um sintoma. Por que eu repito aquilo? Porque algo naquele momento foi impactante e fez ali, ó, pôs a redinha, deitou e tá lá o sintoma. Por quê? O que construiu aquele sintoma? Onde que ele se originou? E aí, chegando lá, eu consigo entender melhor. Porque, por exemplo, quando eu trouxe o caso aqui da minha analisanda da repetição, ela ficar me dizendo que aí ela estava dormindo, aí o cara chegava, o marido chegava, e aí tudo é sempre meio proibido. Ah, Joyce, não sei, porque proibido, sei lá, tem uma aura assim mais excitante e tal, blá, blá. Isso tudo ok, eu tô identificando a repetição. Mas eu só consegui mesmo chegar quando a gente chegou lá. E ela falou: era aqui que o meu tio abusava, e aqui que ficou esse registro do prazer com desprazer. O prazer do toque no meu corpo, mas também com o desprazer de saber que estava acontecendo uma coisa errada, uma coisa que eu não podia contar para ninguém. Então, o que eu repito hoje é isso: aquela mesma sensação de prazer e desprazer. É... E, Tati, aí são várias coisas, né? Várias coisas. Eu posso, por exemplo, viver. Eu não vou falar. O abuso, por exemplo, é um trauma. Ponto X para qualquer pessoa. Mas, por exemplo, eu posso ter uma discussão com a minha mãe que me gerou um ponto de trauma. E o meu irmão pode ter tido a mesma discussão e nele não gerou trauma nenhum.
Porque o trauma tá muito ligado aos meus conteúdos, a como eu recebo a carga energética daquilo que acontece. Então, por exemplo, eu posso escutar da minha mãe assim: você vai morrer sozinha, porque você é egoísta. Aquilo pegar em mim de um jeito que fica um ponto traumático. O meu irmão pode ter escutado a mesma coisa e ele literalmente tá nem aí pra isso. E não causar trauma nenhum nele. E de repente eu arrastar minha vida terminando todos os meus relacionamentos sem explicação. Nunca gostar de quem gosta de mim. Nunca querer ficar com quem fica comigo. Simplesmente porque eu tô honrando a ideia de que eu vou morrer sozinha. Porque se minha mãe falou, eu tenho um trauma. Toda vez que alguém faz o movimento de me abandonar, eu vou lá e abandono primeiro. Por quê? Pra não ser abandonada, por exemplo. Então, vamos supor, quando eu nasci, minha mãe me deixava muito em casa, sozinha, porque ela trabalhava muito. Eu senti aquilo como um abandono. Aquilo gerou um trauma. Eu vou repetir isso daí nas minhas relações. Tudo eu vou sentir como abandono. Então, hoje, meu namorado preferiu assistir televisão do que ficar comigo, jogar videogame. Vem pra mim uma sensação e uma reação até desproporcional. Seria desproporcional para outras pessoas. Mas pra mim é de muita dor, porque me leva o quê? Lá numa questão de abandono. Então, assim, o traumas, pela psicanálise, tá, gente? Vai ter aí traumas que a gente vai conseguir identificar como que gerou aí, o que que aconteceu no aparelho psico, neurológico, sei lá. Mas para psicanálise, o que leva a gente a ter um trauma é pegar em algum conteúdo que me afeta de forma quase que irreversível a princípio, né? Então, aquela fala, aquilo que aconteceu comigo, aquele término, virou um trauma para mim. O jeito que o meu chefe gritou comigo me despertou ali, uma coisa virou um ponto de trauma, né? E quando a gente vai estudar Lacan, a gente vai falar que tudo que a gente tem inconsciente precisa ser trabalhado. Ele vai falar que não, que só o que tem efeito de trauma. Até porque o que não tem efeito de trauma geralmente não vem para análise, né? Então, assim, são muitas coisas, né? Pra gente falar de trauma aí, é bem amplo o assunto. Mas basicamente é isso, é algo que afetou, pegou aí pra mim, em algum lugar dos meus conteúdos, que gerou quase que uma ferida, tá? Vamos pensar no trauma como um ponto ali, uma marca. A Milva falou: no caso da sua analisando, a repetição pode ser uma tentativa inconsciente de resolver e de se livrar do trauma? Pode também, tá? É muito comum, inclusive. Tem uma máxima que a gente diz assim, olha, nem todo abusado vai se tornar um abusador, mas todo abusador já foi abusado algum dia, de alguma forma. E por que que o abusador às vezes se torna, o abusado às vezes se torna um abusador? Porque ele quer nomear, ele quer simbolizar isso. Então, quando ele pratica o abuso, ele tem uma amostra do que o abusador sentiu. Então, ele consegue simbolizar do porquê que ele foi abusado. Né? Então, assim, por que que ele fez isso comigo? E lá, lá, lá. Se ele abusa, ele sente a mesma sensação na cabeça dele, né? Que o abusador sentiu ao abusar dele. Então, ele consegue dar um corpo para isso. Então, é muito comum a gente ouvir. E aí, gente, quando a gente tá falando de abuso, abusador, não vamos pensar só no abusador estuprador, não. Eu vou pensar, por exemplo, sei lá, se eu tinha 10 anos de idade e o meu primo me beijou na boca e pôs a mão na minha parte íntima, eu posso ter achado aquilo legal e repetir aquilo com meu irmão na minha casa depois, ou com outro primo. Eu também tô sendo, eu fui abusado, tô sendo abusador. Então, quando a gente fala de abuso, a gente sempre vai para aquele abuso, né, do adulto com a criança. Mas todo ponto ali que acontece algo que eu não conheço, por exemplo, eu já tenho de gente que fala assim: ah, não, quando eu era pequena, eu brincava de casinha com meus primos, beijava na boca, pegava ali no pipi, pegava não sei o quê, e não ficou um ponto de trauma ali naquele caso. Então vai depender muito, mas quando a gente fala de abuso ou abusador, é só reproduzir com o outro algo que me fez mal. Então, por exemplo, eu fui traída o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Eu me senti mal, eu sofri, me senti abusada. Aí o que que eu faço? Começo a trair todo mundo que eu namoro. Eu também não tô sendo meio abusadora? Eu não tô repetindo com o outro aquilo que me fez sofrer? Então, eu gosto muito de falar, de desmistificar esses preconceitos. Ah, abusador, né? Tem um nome pesado porque a gente já remete. Mas se eu passei por uma coisa, por exemplo, meu chefe era totalmente grosseiro, gritava, me humilhava. E eu viro chefe, faço isso com meus funcionários,
Eu tô no lugar de abusador. Então, abuso é tudo aquilo que eu não quero passar, que me faz sofrer, ou que é feito sem o meu consentimento, sem. Mas eu posso repetir isso de alguma forma. William, qual? A do todo abusado. Nem todo abusado vai ser um abusador? Então é assim: nem todo mundo que foi abusado vai se tornar um abusador. Mas todo mundo que é um abusador já foi abusado de alguma forma algum dia. Pode, inclusive, nem ser da mesma forma. Então, fui abusado sexualmente, mas hoje eu não abuso sexualmente de ninguém, mas eu abuso psicologicamente. Eu taco terror na pessoa e faço a vida dela um inferno. Então, todo abusador aí, ele já passou por algum tipo de abuso. Mas nem toda pessoa abusada vai ser um abusador algum dia, tá? Vamos lá, continuando. Ora, a detecção da primeira irrupção do distúrbio é frequentemente desprezada pelo terapeuta, ao passo que tal informação lhe é indispensável para compreender a causa da doença. Aqui eu penso muito principalmente no analista que está começando e que está muito ansioso, né? Então ele quer resolver. Então o analisando chega para ele e fala: por exemplo, a Raquel chegou lá e falou pra ele que sofre, que tem toda hora ela tem crises de lágrimas imotivadas, que ela não sabe de onde vem, é uma tristeza que ela paralisa. E aí muitas vezes a gente, na ânsia de ajudar, quer resolver, quer achar logo um jeito da pessoa sair daquilo. Mas é por isso que eu falo que a psicanálise, ela não é para todo mundo, porque ela é mais lenta. Não, eu não quero, ó, quando eu vou explicar para um analisando novo que não estuda, então, sei lá, chegou um analisando particular. Aí eu pergunto pra ele: "Você sabe o que é psicanálise?" Geralmente ele responde o clássico: "Ah, é igual psicólogo, né?" Aí eu tento explicar pra ele da seguinte forma, que é como eu enxergo. Eu enxergo assim: a psicologia, vamos pensar quando a gente tá com febre. Eu tô com febre, eu vou ao médico. Eu vou ter aquele médico que vai falar assim: "Olha, toma de pirona de 8 em 8 horas, que a febre vai passar e vai me mandar pra casa." Esse é o psicólogo. Tá errado? É melhor? Pior? Não. Só que ele quer resolver. Ele tá ali com o que o analisando sabe dele? Que ele tá com febre. Então eu vou resolver a febre. O psicólogo, independente da abordagem, ele trabalha com o quê? Com o consciente, com o que o analisando sabe dele. E logo, se você sabe que você tá com febre, eu vou te dar um medicamento. O analista, ele vai dizer assim: olha, tudo bem, eu sei que a febre tá te fazendo sofrer, mas eu não vou te dar um remédio. A gente vai investigar a causa. Pra quê? Pra que a sua febre nunca mais volte. Ah, então quer dizer que o analista, falando que o analista é melhor que o psicólogo. Não. Eu tô querendo dizer que depende se a pessoa tá suportando ou não ficar com febre. Se ela tá suportando pra entender o que tá causando a febre, ela fica aqui na psicanálise. Se ela fala: "Cara, não quero descobrir nada, só quero que pare", ela vai pro psicólogo. Simples. É, os dois são efetivos, mas com modos de chegar naquilo diferente, né? Então, assim, infelizmente você vai ter que ficar com febre um tempo. Você dá conta? Porque a gente vai ter que ver quando começou a febre, qual foi a primeira vez que você teve febre, para tentar entender o que aconteceu lá. Então é isso que o analista tá, o que o Násio tá falando. Muitos terapeutas, eles querem resolver, então eles ficam só nisso aqui, só na queixa. Não vai lá olhar onde começou. E aí, porque ele quer resolver. E é isso que ele fala no livro. Não é por aí. Para eu entender como isso aconteceu, eu preciso ir lá. Por que isso está acontecendo? Eu preciso ir lá na primeira vez que aconteceu. Então eu vou voltando, né? Por isso que muita gente fala: "Ai, psicanálise fica falando da infância". Não é da infância em si. A gente tenta voltar para entender onde cada queixa se originou, onde ela começou, né? Então, assim, eu gosto de deixar frisado, né? Porque vai que tem algum psicólogo aqui, vai falar assim: "Olha, já está falando que a psicologia é zoada, e só a psicanálise é boa". Não é isso, não. Mas é Ok. porque é a maneira que eu enxergo mesmo, né? Ou, por exemplo, você vai no médico, você vai no clínico, aí você fala assim: "Olha, eu já tomei todos os remédios do mundo e minha dor de estômago não para. O que que ele vai fazer? Vai pro gastro. Aí lá ele vai te pedir um monte de exame. Você vai continuar com a dor. Até fazer tudo, até saber o que que você tem, você vai continuar. Mas é o quê? Investigação. A psicanálise é mais ou menos isso. A gente vai investigar onde começou para poder saber efetivamente como que a gente vai fazer aí, tá?
Seguindo. Joy, posso. Então, de Joy. novo, né, ó, a detecção da primeira erupção. É que assim, esses caras gostam, né? Pra que falar erupção, gente? Aí por isso que a gente vai ler o livro e fala assim, nossa, não tô entendendo nada do que tá falando. Mas enfim, né? A detecção da primeira erupção do distúrbio é frequentemente desprezada pelo terapeuta, principalmente por aquele que quer resolver, ao passo que tal informação é indispensável para compreender a causa da doença. Então, de novo, ó, detecção da primeira erupção é indispensável para compreender a causa da doença. Por exemplo, jamais compreenderemos uma neurose de adulto se não localizarmos a neurose infantil de que ela é repetição. Qual a sua neurose hoje? Qual? Essa neurose não é a de adulto, é da criança. Porque toda neurose de adulto repete uma neurose infantil. Surpresa? Ou tipo assim, aquele óbvio que precisa ser dito, né? A gente sabe, mas não pode esquecer, né? Tudo. Eu até costumo falar, quem faz análise comigo, ou quem já fez supervisão comigo, sabe que eu falo isso direto. A criança falando. A voz até muda, gente. A voz até muda, a pessoa tá aqui. Ah, porque aí a minha chefe falou isso, falou aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu falei pra ela, né? Ela tá pensando que ela é quem pra falar assim comigo? A voz até muda. Aí chora. Aí você fala, cara, não é o adulto, é a criança. E a neurose que eu levo como adulto é neurose de é uma repetição de uma neurose infantil. Por isso que a gente fala da infância, né? Que o povo acha que a gente fica só perguntando como foi sua vida com a tua mãe, né? Deveria, portanto, ser uma praxe no psicanalista, por ocasião das entrevistas preliminares, procurar a primeira aparição do distúrbio. Só então o terapeuta poderá estabelecer a série repetitiva que se estende da primeira ocorrência do distúrbio até a mais recente. É a famosa linha do tempo que eu acabei de falar, né? É uma linha do tempo. Você parte do presente e vai voltando. Tá, qual foi a última vez que você teve isso? Ontem. E antes de ontem, você lembra qual foi a última vez? Ah, eu tive num dia que eu briguei com meu chefe. Aí você fala, 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 a hora que acabou tudo sobre o chefe. Qual é a mais remota? Qual a primeira vez que você lembra de ter tido isso? Às vezes nem foi a primeira, mas aquela lembra é importante. Às vezes pode ter acontecido outra que ainda tá recalcada. Mas se você pergunta, ela fala, ah, foi aos 10 anos. Às vezes pode ter sido aos 5. Mas ela se lembra da de 10, eu elaboro a de 10. Porque às vezes a de 10 vai trazer a lembrança anterior. Então é mais ou menos isso, é voltando, né? Fazendo o caminho contrário, tá? Tendo conseguido reconstituir o fio das sucessivas aparições sintomáticas, ele poderá em seguida dar uma significação ao distúrbio. E aí o que eu acho muito interessante aqui, né, que a gente se esquece quando a gente está atendendo, principalmente quando a gente vai começar o estágio, a gente fica muito preocupado no que responder. E o responder é o quê? Dar uma significação para aquilo. Mas Jesus amado, como que em um dia, 2 sessões, eu vou dar já a explicação do que a pessoa tem, do qual que é a motivação, o que acontece? Não tem como. Então eu preciso ouvir. E aí eu sempre repito a mesma coisa para meus alunos. Você vai ser liberado para o estágio. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Se eu não souber o que responder, eu falo, excelente! Cara, você entendeu. Se você não souber o que responder, é perfeito. Se você falar para mim que você sabe o que responder, eu vou ficar preocupada. Você tem que saber o que perguntar. E para saber o que perguntar, você só tem que fazer uma coisa: sentar, ficar quietinho e ouvir. Ponto. Depois você traz para supervisão suas hipóteses, a gente bate um papo, e aí você pensa se você já pode responder alguma coisa. Porque a primeira ideia é não responder nada. Até porque nem eu sei. Nem a própria pessoa sabe dela, eu vou saber? Não sei. Né? Eu adoro quando a analisando pergunta assim, Joyce, mas o que eu faço? Eu vou, sei lá? Eu falo bem assim, sei lá? Se você não sabe o que fazer, você quer que eu saiba? Vamos descobrir, vamos achar um jeito de você descobrir o que fazer. Eu vou te ajudar a chegar numa ideia, mas assim, se fosse eu, já tinha dado uns 3 pés na bunda, mas não sou eu. Então vamos ver aqui de que forma que a gente sai dessa situação? Então é isso, né? É a gente tentar ajudar o analisando a chegar na própria resposta. Por isso que eu não tenho que saber o que responder. Nesse sentido, lembremos um dos princípios mais importantes da psicanálise.
Já tá em negrito, mas vamos grifar junto, né? O distúrbio que não tem significação na cabeça do paciente sempre retorna em seus atos. O distúrbio que encontrou sua significação para de retornar. Basicamente o que eu disse agora há pouco. Enquanto eu não sei o porquê que aquilo acontece, eu não paro de repetir. Quando isso vier e eu tiver consciência disso, eu paro de repetir ou vou repetir consciente porque eu quero mesmo. Ponto. Eu sempre falo assim, né? Claro que a gente não fala isso para os nossos analisandos, embora dê vontade. Então, se tem analisando meu aqui, finge que eu não sou sua analista, tá? Porque tem analisando meu aqui. É assim, ó. Eu sou muito tranquila, eu nunca uso aquela frase do Freud. É no começo, tipo assim, qual a sua responsabilidade na desordem que você se queixa? Sabe quando eu uso? Quando ele fica só reclamando, sendo que ele já sabe o que tem que fazer. Quando ele já tem consciência da repetição e continua repetindo. Aí é o momento que eu vou falar assim, então, mas qual a sua responsabilidade nisso? Porque não dá para eu perguntar isso antes dele entender. Mas o cara já falou, já repetiu, a gente já entendeu, ele já até sabe o que fazer, mas ele não faz. Aí ele vem toda semana reclamar da mesma coisa. Aí é reclamação. Aí é um momento que a gente fala, tá, qual a sua responsabilidade na desordem que você se queixa? Porque você já sabe, a gente já sabe por que você tá aqui. Por que você não sai daqui? Ah, porque eu ainda acho. Beleza, então se ainda tem coisa para elaborar, vamos elaborar. Mas a gente, quando você conhece seu analisando há muito tempo, você já sabe quando ele tá repetindo ou quando ele só não quer fazer nada. Porque pode ser que ele ainda esteja reclamando porque ele tá repetindo, né? Porque ele ainda não consegue sair daquilo. Mas você sabe quando ele já chegou naquele lugar e que ele só não quer sair dali porque tá prazeroso também. Ele já sabe, ele já identificou a causa, ele já identificou que é uma repetição e ele já identificou, inclusive, como ele sai. Aí sim a gente tem que chamar para responsabilidade, porque senão vira reclamação vazia. Por quê? Porque já encontrou significação no consciente. Não é mais uma repetição. Então, assim, a gente vai aprendendo a distinguir ser vergonhice de repetição. Tô repetindo porque eu gosto mesmo de ficar aqui nesse movimento. Aí, beleza, fica aí. Aí é tipo quando a pessoa, o amigo fala assim: ah, pô, mas de novo, cara. Você já sabe que esse cara aí. Você vai reclamar de novo? Aí é quando a pessoa não tem mais a paciência. O analista tem, porque ele tá ali pra isso. Mas é o momento que ele também dá uma chacoalhada e diz: e aí, galera, vamos lá? Né? O William disse assim: eu digo nesses momentos, o reclamar, clamar novamente por questões que ainda não aconteceram da forma que esperava. Exatamente. Né? Tem alguns momentos, gente, que a gente tem que usar aquele ditado daquele filósofo importantíssimo, que eu não lembro o nome. Aceita que dói menos. Ponto. Tem coisas que não tem como mudar. Tem coisas que não tem. Você já entendeu que você tá repetindo, porque às vezes a gente repete exatamente o desejo de querer que o outro seja diferente. Então, por exemplo, ai, gente, agora não é exemplo não, tá? Agora é real. Eu queria que minha mãe fosse totalmente diferente do que minha mãe é. Mas eu só consegui aprender a lidar com ela quando eu entendi que ela é daquele jeito. Então, se ela é daquele jeito, o que me faz sofrer não é ela ser daquele jeito, é eu ficar querendo que ela seja diferente. Então, adianta eu falar dela na análise e ficar, ah, mas ela não faz tal coisa, mas ela não faz tal coisa, mas ela me fala assim comigo. E você tá fazendo o que com isso tudo? Como que a gente pode trabalhar para isso não ser mais um sofrimento para você? Porque ela não dá para mudar. Então é muito comum, né? A gente vai para análise reclamar do outro, a gente vai reclamar da gente. A gente não vai falar que a gente é isso, aquilo, a gente vai falar que o outro é. Tá, mas o outro é. Isso aí é problema dele, ele só vai mudar se ele ver que é um problema e for para uma análise. Mas como que a gente trabalha em você para que isso não impacte tanto você, né? É isso. Muitas vezes a gente vai reclamar, porque é isso, a reclamação é ficar querendo que algo seja diferente do que está acontecendo e não vai ser, se eu não mudar, né? Uma vez a minha analista falou uma coisa para mim e fez muito sentido na hora e faz até hoje. Ela falou assim: se a pessoa não muda, muda você. Você já falou, você já pontuou, você já. Ela não mudou? Muda você então. De casa, de relacionamento, de marido, de atitude, sei lá, mas muda.
você, que aí as coisas mudam. Aí a gente vai olhar, olha para sua história, coisas que você achava que o outro tinha que mudar e que na hora que você mudou, aquilo mudou totalmente na sua cabeça, porque você mudou. A gente não consegue mudar nem a gente direito, a gente quem dirá o outro, né? Então, de novo, duas frases importantes. O distúrbio, ou seja, sintoma, tá? Eu nem gosto muito dessa palavra distúrbio, mas tudo bem. O distúrbio, sintoma, repetição, que não tem significação na cabeça do paciente, sempre retorna nos seus atos. E o distúrbio que encontrou sua significação, ele para de retornar. Certo? Vamos só esse parágrafo aqui para a gente conseguir não finalizar aí no meio do caminho. Mas o que significa para o terapeuta dar um significado ao distúrbio? A significação de um distúrbio não passa da resposta à pergunta por que esse distúrbio é necessário? Qual foi o encadeamento dos eventos psíquicos que tornou essa repetição necessária? De que problema ele é a solução? Eu deveria acrescentar a solução errada. Se o psicanalista consegue responder a tais questões, já terá dado um passo importante em sua procura da causa da doença. E mais do que isso, um passo na direção da cura do paciente. Então, essas perguntas todas são perguntas que o analista tem que fazer quando ele está ouvindo, né? Se fazer, não fazer para o paciente. Porque o paciente não vai saber responder isso. Ele não vai saber responder por que essa repetição é necessária. Ele não sabe, né? Então, as perguntas, né? Por que ele precisa dessa repetição? Essa repetição está a serviço de quê? Que prazer? O que ele está ganhando com essa repetição? Primeira pergunta. Segunda pergunta, qual que foi o encadeamento dos eventos? Como que aconteceu? Onde isso originou? E por que a repetição se tornou necessária? Beleza. Agora eu já sei. Agora, de qual problema essa repetição é a solução? Errada, como ele mesmo disse. Então, vamos pegar aqui o exemplo. Não vou nem tirar da tela para a gente ficar nas perguntas. Vamos pegar aqui o exemplo da minha analisanda. Primeira pergunta. Por que o distúrbio dela, a repetição dela da cena do abuso foi necessária? Para que ela vivenciasse aquilo ali de alguma forma e tentasse dar um nome, simbolizar aquilo na cabeça dela. A maioria dos casos é assim, né? A pessoa repete para entender o porquê que ela repete para ver se em algum momento ela entende por que ela teve que passar por aquilo. Então, por que o distúrbio dela, por que essa repetição, por que essa remontagem da cena do abuso foi necessária? Para que ela pudesse entender o porquê que aquilo aconteceu com ela. E ela se colocava naquela cena de novo, e de novo, e de novo, né? Inconscientemente. Qual foi o encadeamento dos eventos psíquicos que tornou isso necessário? Os constantes abusos que ela sofria, a falta de proteção que ela teve da mãe, porque sentiu que não foi protegida, porque a mãe mesmo mandava ela deitar lá na cama com o tio. Então, foram vários eventos que foram tornando cada vez mais necessário para ela entender o porquê ela teve que passar por aquilo. Por que a mãe não protegeu, porque o tio fez aquilo. De que problema ele é a solução? Essa repetição, esse distúrbio. A solução errada. Para entender. No final de tudo, gente, o que o paciente quer é entender a repetição dele. Só que ele faz isso repetindo de forma errada. Então, para que isso é a solução errada? Ela poderia ter entendido de outra forma? A forma que ela encontrou foi repetindo o abuso, para ver se de alguma forma ela entendia o que ela sentiu no corpo dela, quando ela foi tocada enquanto ela dormia. Ela queria fazer essa cena inconscientemente, ela repetia a cena para reviver aquilo que ela viveu lá do abuso. Quando ela vai se dar conta de que ela tá repetindo o abuso, aí a gente vai começar a entender. O que você entendeu com isso? Que eu não fui culpada, que eu era uma criança, que eu estava apenas deitada ali, que a minha mãe também não teve culpa, porque ela não imaginava que meu tio fosse fazer aquilo. Ela poderia ter tido mais, poderia. Então, aí a gente vai ressignificar. Aí que é a elaboração, né? A elaboração é isso, a ressignificação daquele evento. Então, ela ressignifica primeiro
por que que ela faz, aquilo passa a ter uma nova significação. Aquelas cenas que antes parecia uma diversão e opa, meu marido sortudo, porque cada hora ele tem uma personagem, era uma coisa, agora já não é mais, já tem um outro significado. Que vai me levar a outra coisa, que é o meu abuso. Que aí também vai adquirir um outro significado para mim. Então, a repetição, essa compulsão à repetição de um evento que ficou registrado ali como sem significação, eu vou precisar repetir ele para poder obter algum significado disso, né? Se a pessoa não vem para uma análise, ela vai repetir, repetir, repetir. Pode ser que ela consiga entender em algum momento da vida dela? Pode, mas a análise ela proporciona isso. O responder dessas perguntas, que quem responde é o analista, com base no que o analisando falou. Eu até brinco, às vezes, que quem trabalha na análise não é o analisa, não é analista, é o analisando. De que forma ele trabalha? Ele trabalha na rememoração, na verbalização daquilo que ele lembra, na captação aí do que ele sentiu, mas por fora, quem está trabalhando para entender tudo aquilo e poder trazer à luz é o analista. É que o analista trabalha mais fora da sessão do que dentro, porque dentro ele precisa escutar. É por isso que às vezes eu falo, né? Anotação serve para olhar, não serve para guardar num calhamaço de papel. Se você está anotando, depois você tem que olhar, porque aí é o seu trabalho. Pensar as hipóteses, pensar, ah, eu tinha essa hipótese aqui, mas agora com o que ele falou, não, nada a ver mais. Aí eu tiro. O que que ele está repetindo? Ó, trouxe de novo a questão da mãe. Aí, de novo, ela trouxe que não fez faculdade. De novo, ela traz não sei o quê. De novo, ela trouxe que o chefe gritou com ela. De novo, ela falou que tá ganhando pouco. Então, isso vai me dando hipóteses. Então, o nosso trabalho é muito mais fora do que no momento. Embora a gente viu lá no começo do texto que no momento o que faz a gente perguntar é justamente a teoria que já tá em mim, certo? Tudo bem, gente? Até aqui? Deixa eu ver aqui onde a gente parou, para ver o que vai vir. Ah, então, foi bom porque a gente parou aqui e depois ele vai continuar contando a história da paciente, tá? Da Raquel ali, que, que ele estava contando e parou para fazer os adendos aí, tá? Então, eu vou até colocar um marca-textinho aqui de cor diferente, depois para eu lembrar, que foi aqui que eu parei, depois eu apago. Que eu vou salvar e aí vai ficar esses grifos, até porque se a gente precisar voltar, fica mais fácil. Gente, eu já me estendi aqui, passei da hora. Vocês viram que assim, é pouco tempo, passa muito rápido, 1 hora e meia, muito rápido. A gente leu aí é, até pouca coisa, assim, em relação ao tempo que a gente teve, porque a ideia é a gente ir parando mesmo. É, a questão da gente falar ali no chat também acaba ficando mais rápido, porque aí a pessoa tem que ser mais sucinta no escrever. Então, ela escreve, eu leio, já respondo. E a gente vai permanecer assim aí ao longo dos dias, tá? William, só não vou deixar porque eu já passei do horário aqui. Tá? Que o William tá falando que ele tem uma história de 3 filhos mortos por uma repetição aí. Vamos ver se na outra aula a gente consegue, se deixa tiver um tempinho aí, tá? Só porque eu não posso passar muito do horário, porque, né? Senão a galera vai falar, e aí, não era 8h30? Tenho janta pra fazer. Gente, então, assim, espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro. Eu amei trocar aqui com vocês. É uma coisa que eu adoro, fazer essas leituras parando e batendo papo. Acho que abre mais, né, o campo do que a gente só lê aí sozinho, em grupo sempre é melhor. A gente se vê de novo, então, na quinta-feira que vem, às 7 horas da noite. Se vocês tiverem alguma dúvida aí depois, forem reler algum trecho, tragam, né? Se quiser continuar lendo aí o livro, pode ler, marquem as dúvidas. Se também quiser só ler aqui, não tem problema, que vocês viram que a gente vai ler para ponto a ponto aí, tá bom? Adorei estar aqui com vocês, espero vocês na próxima quinta, então, às 7 horas. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.